Bom dia a todos e a todas da Rádio Web Agroecologia. Meu nome é André Pimentel e hoje começaremos uma série sobre abelhas. E hoje falaremos sobre a história das abelhas e sua relação com a humanidade. As abelhas são descendentes das vespas que deixaram de se alimentar de pequenos insetos e aranhas para consumirem o pólen das flores quando essas surgiram há cerca de 135 milhões de anos. Durante esse processo evolutivo, surgiram várias espécies de abelhas. Hoje se conhece mais de 20 mil espécies, mas acredita-se que existem umas 40 mil espécies ainda não descobertas. Somente 2% das espécies das abelhas são sociais e produzem mel. Entre as espécies produtoras de mel, as do gênero Apis são as mais conhecidas e difundidas. No início, o homem promovia uma verdadeira caçada ao mel, tendo que procurar e localizar os enxames, que muitas vezes nidificam em locais de difícil acesso e de grande risco para os coletores. Naquela época, o alimento ingerido era uma mistura de mel, pólen, crias e cera, pois o homem ainda não sabia como separar os produtos do favo. Os enxames muitas vezes morriam ou fugiam, obrigando o homem a procurar novos ninhos cada vez que necessitasse retirar o mel para o consumo. Os egípcios no começo, há cerca de 4.400 anos, conforme vários historiadores, eles começaram a colocar abelhas em potes de barro, assim deixando-os perto da residência do produtor. Mas esse tipo de cultivo era muito parecido com a caça primitiva do mel, onde prejudicavam e até matavam os enxames para a extração de produtos. Apesar dos egípcios serem considerados pioneiros na criação de abelhas, a palavra colmeia vem do grego, pois os gregos colocavam seus enxames em recipientes em forma de sino, feito de palha traçada, nos dias de hoje chamado de colmo. Naquela época, as abelhas já assumiam tanta importância para o homem que eram consideradas sagradas para muitas civilizações. Com isso, várias lendas e cultos surgiram a respeito desses insetos. Com o tempo, elas também passaram a assumir grande importância econômica e a ser consideradas um símbolo de poder para reis, rainhas, papas, cardeais, duques, condes e príncipes, fazendo parte dos brasões, cetros, coroas, moedas, mantos reais, entre outros. O homem no passado apenas extraía o mel das colmeias das abelhas e tendo que procurar localizar os enxames, que ficavam muitas vezes em locais de difícil acesso, apresentando um grande risco para as pessoas que tinham que recolher. Ainda não sabiam como separar os outros produtos da colmeia e assim ingerindo uma mistura de algumas abelhas, mel, pólen, crias e ceras, era bem comum os enxames morrerem e fugirem, o que obrigava os homens a procurar extrair o alimento de outros ninhos. Nesse período, muitos produtores já não suportavam ter que matar suas abelhas para coletar o mel, e vários estudos iniciaram nesse sentido. O uso de recipientes horizontais e com comprimento maior que o braço do produtor foi uma das primeiras tentativas. Alguns anos depois, surgiu a ideia de se trabalhar com recipientes sobrepostos, em que o apicultor teria que remover a parte superior, deixando uma reserva para as abelhas na caixa inferior. Embora resolvesse a questão da colheita do mel, o produtor não tinha acesso à área de cria sem destruí-la, o que impossibilitava um manejo mais racional dos enxames. Para resolver essa questão, os produtores começaram a colocar barras horizontais no topo dos recipientes, separadas por uma distância igual à distância dos favos construídos. Assim, as abelhas construíam os favos nessas barras, facilitando a inspeção. Entretanto, as laterais dos favos ainda ficavam presas às paredes da colmeia. Os egípcios e os gregos desenvolveram os rudimentares técnicas de manejo que só foram aperfeiçoados no final do século XVII, por apicultores como Lourenço Langstroth, que desenvolveu as bases da apicultura moderna. Em 1851, o Lourenço Lohannes Langstroth, que era um reverendo e matemático, verificou que as abelhas depositavam própolis em qualquer espaço inferior a 4,7 milímetros e construíam favos em espaços superiores a 9,5 milímetros. A ideia entre esses dois espaços, Lourenço Langstroth chamou de espaço abelha. Esse é o menor espaço livre existente no interior da colmeia, por onde pode passar duas abelhas ao mesmo tempo. Consiste em permitir que a abelha trabalhe dos dois lados do favo. Tal caixa ainda é utilizada nos dias de hoje. Essa descoberta simples foi uma das chaves para o desenvolvimento da apicultura racional, inspirado no modelo de colmeia usado por Francis Huber, que prendia cada favo
em quadros presos pelas laterais e os movimentava como as páginas de um livro. Langstroth resolveu estender as barras superiores, já usadas, e fechar os quadros das laterais e abaixo, mantendo sempre espaço entre cada peça da caixa, criando assim os quadros móveis que poderiam ser retirados das colmeias pelo topo e movidos lateralmente dentro da caixa. A colmeia de quadros móveis permitiu a criação racional de abelhas, favorecendo o avanço tecnológico da atividade como conhecemos hoje. Embora a apicultura brasileira já venha sendo explorada no Brasil desde 1839, por iniciativa do padre Antônio Carneiro, que introduziu as abelhas europeias no país, com o intuito de garantir a produção de velas para fins religiosos, já é um fato histórico representado pelo desenvolvimento da apicultura antes e depois da introdução das abelhas africanas, que é a Apis mellifera scutellata. Por ser originárias de países que apresentam um inverno rigoroso, essas abelhas tinham o hábito de estocar alimento em quantidade para hibernar durante as estações mais frias do ano. Elas se adaptaram muito bem ao clima brasileiro, aumentando suas populações de forma acelerada e, ainda que possuam ferrão, eram e são abelhas muito mansas, dóceis e de fácil manejo. Entre os anos de 1845 e 1880, novas colônias foram introduzidas por imigrantes italianos e alemães, que se estabeleceram no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e sudoeste do país, em São Paulo. No final do século passado, foi a vez da introdução da abelha italiana, ou amarela, a Apis mellifera ligustica, que também tem ferrão. Sabedor da baixa produtividade apícola brasileira na década de 50, que era a média de 5.000 toneladas de mel ao ano, e convidado pelo governo brasileiro para tentar mudar essa situação, a intenção do introdutor de introduzir as abelhas africanas no Brasil, o geneticista professor Warneke Stephan Kerr, renomado cientista brasileiro, portador de um dos mais brilhantes currículos e primeiro cientista brasileiro a ser recebido como membro titular pela Academia de Ciências dos Estados Unidos, era contribuir cientificamente para a melhoria da apicultura brasileira, mediante o programa de melhoramento das abelhas trazidas da África. Antes da importação, ao fazer um minucioso levantamento bibliográfico da literatura disponível sobre raças e produção de abelhas da África, o professor Kerr tomou conhecimento que as abelhas africanas Apis mellifera scutellata eram altamente produtivas e constatou também que elas apresentavam características positivas e negativas, destacando-se como positivas a alta produtividade das abelhas, resistente em sua capacidade de adaptação. As características negativas são a alta defensividade e grande tendência de enxamear. Portanto, mesmo antes de importar as abelhas africanas, o professor Kerr tinha um plano de fazer um melhoramento genético, eliminando ou reduzindo por seleção de massa as características negativas, que eram defensividade e enxameação, das abelhas importadas e distribuir posteriormente aos apicultores rainhas já selecionadas e melhoradas. Infelizmente, houve um imprevisto e ocorreu da retirada das telas excluidoras das colmeias, ainda em quarentena, e o professor Kerr foi surpreendido pelas enxameações que se seguiam e consequente africanização dos apiários antes da realização do programa de melhoramento pretendido. Como consequência, hoje temos em todo o território nacional uma abelha polihíbrida africanizada, resultante do acasalamento natural das abelhas africanas Apis mellifera scutellata com as demais abelhas melíferas, também importadas anteriormente. As alemãs, Apis mellifera mellifera, as italianas, Apis mellifera ligustica e as carniolas, Apis mellifera carnica. Graças à boa produtividade e alta capacidade de adaptação das abelhas africanizadas, bem como sua alta resistência a doenças de crias e resistências ao ácaro varroa, a apicultura brasileira é hoje explorada em todo o território nacional, sendo uma das atividades do agronegócio que mais tem desenvolvido no Brasil. Além dessa história, podemos contar também de outra história, ainda mais brasileira. São as abelhas sem ferrão, que são poucas conhecidas e muitas vezes passam despercebidas, mas têm uma importância muito grande, cumprindo seu papel de polinizadoras ao visitar as flores de árvores e arbustos. Isso acontece há milhões de anos. Estas abelhas estão ameaçadas de desaparecer pela destruição acelerada dos ecossistemas naturais, condenando muitas espécies a uma existência limitada e registro de livros e museus.
Na história da humanidade, o mel foi uma das primeiras fontes de açúcar para o ser humano. Isso é demonstrado pelo uso do mel e do pólen das abelhas nativas sem ferrão no período pré-hispânico e pré-cabral, ao papel que desempenharam na dieta das comunidades indígenas americanas. No Brasil, até o século XIX, o mel e a cera utilizados na alimentação pelos índios e não índios e na confecção de velas pelos padres jesuítas era proveniente das abelhas sem ferrão. Antes do descobrimento e da conquista das Américas, o uso de produtos de abelhas sem ferrão, e em alguns casos a sua criação, fazia parte dos costumes socioculturais, inclusive alimentares, medicinais, ritualísticos e comerciais de muitos povos indígenas da América. Ou seja, eram conhecidos e domesticados pelos povos pré-colombianos. É o caso dos indígenas Maia, de Yucatán, e que, segundo os documentos escritos, antes da chegada dos espanhóis, já possuíam os chamados jobones, que eram colmeias em troncos ocos e recortados, de onde o mel e a cera de abelha eram extraídos. E aqui, para ficar muito parecido, a gente se lembra muito dos cortiços. Mais tradicionalmente, diversas comunidades indígenas brasileiras também faziam uso dessas abelhinhas. É o caso dos Kayapó, que demonstraram ter um interesse em sistema de identificação, manipulação e semi-domesticação de abelhas sem ferrão. O padre Anchieta foi o primeiro dos viajantes a registrar uma abundância do mel e das espécies de abelhas existentes no Brasil. Ele falou, encontra-se quase 20 espécies diversas de abelhas, das quais umas fabricam mel dos troncos das árvores, outras em cortiços construídos entre os ramos, outras debaixo da terra, donde sucede que haja grande abundância de cera. Usamos do mel para curar feridas, que saram facilmente pela proteção divina. A cera é usada unicamente na fabricação de velas. A cana-de-açúcar chegou no Brasil no século XVI, junto com os portugueses, e pouco a pouco foi substituindo o mel como adoçante. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as nossas notificações.